Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento e na sua graça. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, não se esquecendo de que ontem, na segunda-feira, para recuperarmos o raciocínio, nós respondemos a pergunta, sobre a razão espiritual dos santos serem perseguidos pelo mundo. Cristo já tinha dito que é porque eles não eram do mundo, o mundo odiava eles e tal. Aí Cristo disse, olha, vão perseguir vocês por causa do meu nome, por causa da obra que eu recebi do meu Pai, da missão que o meu Pai me deu. E essa obra é contrária ao mundo, contrário à vontade do mundo, E aí, por causa disso, é o meu nome, E, obviamente, porque eles não conhecem o meu Pai, aquele que me enviou. Eles não conhecem aquele que me enviou, o meu Pai. Porque se eles conhecessem não dogmaticamente, conhecessem a pessoa, se eles mantivessem relação espiritual com Deus, conhecessem a sua bondade, a sua misericórdia e confiassem nele, com certeza, eles não perseguiriam você, mas eles não conhecem, é por isso que eles vão perseguir vocês. Pois bem, esse foi o raciocínio de ontem. Hoje, na quinta pergunta, nós temos aqui mais um questionamento, O mundo que persegue os santos será inocentado no grande juízo de Deus? Será que o mundo que persegue os santos será inocentado? Não, mas o mundo perseguiu os santos porque não conhecia Deus, não conhecia a palavra, não conhecia a Bíblia, E aí, porque não conheciam a palavra, eles vão ser inocentados. Será que é assim? Aqui está falando só do mundo, já que o texto aqui está falando também o texto aqui é Jesus Cristo e os discípulos. Será que dentro desse texto está inserido os discípulos? Estão inseridos aqui também os sacerdotes, os religiosos, Estão inseridos os gentios, os mundanos que não querem saber nada, os ateus que não querem saber nada de Deus, etc. Claro que tudo está englobado aqui. Mas vamos ver aqui que mensagem o Senhor dá aqui aos seus discípulos, Ele diz assim, se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Olha o que Cristo está dizendo aqui, olha que princípio. Toda a fala de Cristo, ele está sempre ressaltando princípios. Em nenhum momento Cristo contraria os princípios bíblicos. E que princípio está sendo aqui anunciado implicitamente aqui nestas frases, Aonde não há lei, não há pecado. Esse é o princípio. Que outra frase, que outro verso bíblico também vai falar desse princípio? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. São o mesmo princípio. Como é que Deus vai condenar alguém se aquele alguém não sabia, nunca ouviu, nunca foi ensinado a fazer o certo? Não é nem fazer o certo, a cumprir um determinado mandamento, se ele nunca ouviu que isso era uma lei de Deus, que era bom, etc. Como? Imagine que alguém vive numa sociedade onde todo mundo empresta dinheiro a juro. Todo mundo. E muita gente nessa cidade vive disso. Emprestando dinheiro a juro, ganhando dinheiro com dinheiro, Chamado na Bíblia de usura. Prestar dinheiro a juro, usura, levar vantagem, dinheiro por dinheiro, etc. Pois bem, e tem um mandamento na Bíblia que diz que é claríssimo. Não usarás de usura para com o seu irmão. Não empreste dinheiro a juros a seu irmão. Não ganhe, não explore o seu irmão na dificuldade. Se ele vem pedir dinheiro a você, já não tem dinheiro. Como é que você vai tirar mais dinheiro do que ele ainda nem tem? Ainda vai tentar ganhar. É difícil, Pois bem, é nesse princípio. Agora, a pessoa é criado desde a infância, vendo o pai, a mãe, o avô, todo mundo emprestando dinheiro a juros. E ele vai fazer aquilo naturalmente. Porque naquela cidade isso não é escandaloso, isso é normal fazer, mas não é certo.
Nem tudo que não é escandaloso numa sociedade é certo, né? Pode ser até legalmente correto, mas imoralmente, né, não é correto. Né? Moralmente não é correto, é uma coisa imoral. Pode ser legal, mas é imoral. Pois bem, vamos lá. Então aqui, Cristo está dizendo bem claro para os seus discípulos, olha, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado essas verdades que eu estou falando para vocês aqui agora, né, aí vocês não teriam pecado diante de Deus, porque vocês estavam inocentes, vocês não sabiam entre o certo e o errado. Mas como eu falei para vocês de coisas profundas e espirituais agora, o que vocês devem fazer, amar o próximo como a si mesmo, tem que se manter juntos, vocês têm que guardar toda a palavra, tudo que eu tenho ensinado para vocês até agora, né? Lembra do que a gente tem estudado desde o primeiro dia? Cristo disse, né? Olha, não foi vocês quem escolheram a mim, foi eu que escolhi a vós e designei para que vocês deem fruto, ligado a mim, que sou a videira, né? E ele diz, vocês têm que amar uns aos outros, né? Tem que amar, eu estou mandando vocês amarem uns aos outros. Agora, se o mundo odeia vocês, lembre-se que eles primeiro odiaram a mim, mas não deixem de amar os outros porque o mundo odeia vocês, né? E ele diz mais, se vocês fossem do mundo iriam amar vocês. Como vocês não são do mundo, o mundo vai odiar vocês. Isso tudo não é motivo para que vocês não amem o próximo. Aí ele vai continuar dizendo, lembrai-vos das palavras que eu disse a vocês. Vocês não são maior do que eu não, vocês são meus servos, eu sou o Senhor de vocês. Perseguiram a mim, vão perseguir vocês, escutaram a minha voz, vão escutar a voz de vocês também, né? E quando Cristo deixa bem claro, diz, olha, vocês serão perseguidos por causa do meu nome e porque eles não conhecem meu Pai. Vocês amam o meu nome e vocês conhecem o meu Pai. Então é diferente. Como vocês já conhecem tudo isso, a partir de agora, né? Se vocês não cumprirem, não amarem uns aos outros, né? Se vocês não fizerem o certo que vocês aprenderam, aí vocês não têm mais desculpa. Porque agora vocês já são sabedores. Vocês são conhecedores da verdade. Do que devem fazer e do que não devem fazer. É por isso que nós dizemos, nós aprendemos, né? E repassamos aí esta palavra de sabedoria, de que aqueles que já receberam a luz do Evangelho, eles têm muito mais responsabilidades diante de Deus, diante dos céus, diante do mundo também, inclusive, do que aquele que não tem conhecimento na Bíblia. Aquele que nunca leu a Bíblia. Eu não quero aqui dizer que aquela pessoa que não lê a Bíblia, assim, eu não vou ler a Bíblia porque eu não quero tomar conhecimento da verdade, e aí Deus não pode me julgar porque eu não tenho conhecimento da verdade, então vou fechar os meus ouvidos, não vou buscar na palavra de Deus, e aí eu estou livre porque eu serei julgado como inocente, porque eu vou ficar na ignorância, e Deus não julga, não leva em conta o tempo da ignorância. Aí sim, meu amigo, você vai ser julgado sim, condenado, porque você deliberadamente rejeitou buscar a verdade, né? Tem muita gente achando que vai se livrar, né? Ou então o crente que diz assim, eu não vou buscar. Tem um sujeito ali dizendo, a minha igreja, o meu pastor diz que a doutrina é essa. Mas tem alguém dizendo que o meu pastor está errado e que a doutrina do manual da minha igreja está errada. Ele apresentou os velhos, mas eu não vou nem buscar, eu não vou nem escutar ele, não vou nem abrir o áudio daquela pessoa, porque eu não quero nem escutar o que ele está dizendo. Porque eu vou confiar no meu pastor, né? E aí, no último dia do juízo, aquela pessoa, olha, Senhor Deus, está condenado. Aí ele, não, meu Deus, não condene eu não, a culpa não é minha não, a culpa foi do meu pastor lá, olha. Eu preferi, aí o Senhor vai dizer, olha, peraí, o que é que lhe impediu de você buscar a verdade diretamente na Bíblia? O seu pastor lhe amarrou? Ou você escolheu confiar no seu pastor? O manual da igreja do pastor estava lhe ameaçando de morte, ou você escolheu seguir o manual e não buscar o caminho estreito, e não buscar, né, a porta da verdade que é Cristo, buscar a palavra lá, não é mesmo? Pois bem, a gente não pode confundir as coisas. Nesse caso aqui, Cristo está dizendo que a palavra havia sido chegada aos ouvidos daqueles discípulos. E os discípulos precisavam, era uma necessidade vital
cumprir aquelas orientações de Cristo. Se eles cumprissem, viveriam. Se eles não cumprissem, não viveriam. Se eles cumprissem, viveriam, mas seriam perseguidos pelo mundo, né? Mas teriam o consolo de Cristo, porque Cristo estaria com eles. Cristo já tinha sido perseguido, já tinha passado por todos esses problemas, poderia consolar eles, porque já tinha passado, foi perseguido antes do que eles, né? Apesar de ser Senhor. E aqui está essa palavra linda, essa palavra de consolo, que Cristo está trazendo aos discípulos. Vocês não podem fazer errado, porque se vocês fizerem, vocês serão considerados culpados. E na segunda pergunta de hoje, a sexta pergunta da lição, a lição desta semana, nós temos aqui um segundo questionamento que dá continuidade ao raciocínio anterior, que diz assim: quem odeia os santos também odeia Cristo, já que os santos deduzimos que os santos fazem a vontade de Cristo, está imitando Cristo, né? Obviamente. Estou falando aqui o santo de verdade, não é o professo cristão, não. Quem odeia o santo de verdade também odeia Cristo, né, que os enviou. Quem mais o mundo odeia ao perseguir os santos? Olha, o mundo, quando persegue os santos, já está perseguindo a Cristo. O mundo, quando odeia o santo, também está perseguindo a Cristo, que enviou esse santo. Agora, existe mais alguém que o mundo, de forma indireta, está perseguindo com essas atitudes? Vamos ver aqui o que é que o Senhor Jesus ensina. João 15, 23 diz assim: aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. Olha só, por que Cristo está dizendo isso e qual princípio está implícito por trás destas palavras aqui? Primeiro, aqui o princípio é claro. Quem ama o enviado que vem trazer uma mensagem de alguém, ama também aquele que o enviou por causa da mensagem que ele enviou por meio do seu enviado. Quem odeia o enviado que veio trazer a mensagem de alguém, eu estou odiando diretamente aquele que enviou e a mensagem daquele que o enviou. O enviado, né? Pois bem, então isso é mais do que claro que Cristo não veio a este mundo fazer sua própria vontade. Ele veio aqui neste planeta trazer a palavra de Deus. Ele veio falar para o mundo qual é a vontade de Deus, o que é que Deus vai fazer. E por isso, todos que estão em desconformidade com essa vontade do Deus que é dono de tudo, que é o legislador do universo, né? Procure entrar dentro da sua vontade. Quem está fora da sua lei, procure entrar dentro da sua lei, porque ele vai julgar. Então Jesus veio à terra dizer assim: olha, tem um tempo de graça. Eu vim trazer a verdade para aqueles que querem viver eternamente. Este mundo foi dominado por uma mentira, pelo príncipe deste mundo, que é o pai da mentira, enganou muita gente oferecendo uma falsa vida, e essa vida, na verdade, vai conduzir as pessoas para a morte eterna. E eu vim aqui dizer que não é assim. Isso não é um plano meu, isso não é uma vontade minha. Eu não sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vim representá-lo aqui. Eu vim trazer as palavras dele. Então, quando vocês olham para mim, quando vocês escutam as minhas palavras, vocês devem entender que eu sou o mensageiro. Quem tá por trás dessa mensagem é Deus, é o meu Pai. Então, vocês, quando não aceitam essa mensagem, vocês não estão só contra mim, que eu concordo 100% com ela, senão nem teria vindo, né? Vocês estão principalmente com o dono, com o autor da mensagem, com o autor original de toda a palavra. Então vocês estão contra ele, aquele que me enviou, o qual eu só falo as palavras dele. Então o mundo, quando odeia um santo, que está seguindo as orientações de Cristo, que já segue as orientações do Pai, eles estão perseguindo Deus. Eles estão se opondo a Deus. Estão
declarando guerra contra a pessoa de Deus, não é contra os santos, né? Então, isso tem que estar bem claro, porque quando isso está muito claro na cabeça de um santo, de um homem que realmente é santo, né? Não é aquele que se diz santo, é aquele que é, aquele que busca a santificação e que realmente o Senhor o santifica, cedendo a ele o seu Santo Espírito, né? Pois bem, então o homem que é santo, quando ele vive a santidade, quando ele é atacado pelo mundo, ora, ele vai tentar resolver com as próprias mãos, ele vai fazer justiça quando ele é ameaçado pelo mundo com as próprias mãos, a luta é dele, a obra é dele, o guia, as orientações para a obra sai da cabeça dele, ou ele precisa se deixar guiar por Deus, não é? Porque tem muita gente que cria uma igreja e a igreja segue o que ele quer, não o que Deus manda. As doutrinas que são pregadas na igreja dele são o que ele quer, o que ele entende por verdade, e não o que a Bíblia está mandando. Essas pessoas, elas não são santas, não estão fazendo, não foram enviadas por Cristo, e não pertencem ao grupo do povo de Deus, da igreja de Deus, porque eles não seguem a Deus. O mundo, se os perseguir, está perseguindo somente a eles, e não a Deus, não é? Porque somente aqueles que fazem a vontade de Deus, assim como Cristo, são aqueles que Deus enviou, e são aqueles, obviamente, a quem o povo vai perseguir, e o mundo vai perseguir, e também, ao persegui-los, vai estar perseguindo a Deus. O homem santo, ele entende o seguinte: olha, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus em Cristo. Eu estou seguindo aqui na íntegra as ordens que o meu Senhor Jesus Cristo me deu. Se alguém quiser bater em mim, eu vou dizer a mesma coisa que Cristo falou: olha, essas palavras não são minhas, essas palavras são de Jesus Cristo. Você ama Jesus Cristo? Ora, essas palavras foi ele que disse. Por que você está querendo bater em mim? Por que você está querendo me perseguir? Por que você está querendo me prejudicar? Devemos fazer da mesma forma como Cristo fez, devemos fazer o mesmo. Quando nós decidimos tomar as rédeas como se a obra fosse nossa, aí nós estaremos pelo nosso próprio risco, pela nossa própria força. Não é sabedoria. Essa pessoa Deus não enviou. Essa pessoa Jesus Cristo não enviou. Ele está por conta própria. Está fazendo a obra dele, não a obra de Deus. E por que é que eu estou dizendo isto? Porque o mundo está cheio disso. Mas é a grande maioria, é a maioria esmagadora das igrejas que se consideram igrejas cristãs, né? A maioria está seguindo por este caminho. Deus não os enviou porque eles estão em desarmonia com a palavra de Deus. Na palavra de Deus é claro que o Senhor mandou ensinar, mas eles estão ensinando algo do jeito deles, do jeito que eles aprenderam com outro homem, e aí não os enviou. Cristo diz bem claramente aqui, olha, se o mundo odeia a verdade que está na Bíblia, estão odiando ao Pai. Muita gente que acha que é servo de Deus está fazendo uma obra de ódio ao Pai, porque toda vez que eu altero a Bíblia, toda vez que eu ensino algo errado, toda vez que eu não pratico aquilo que Cristo mandou, contexto aqui, amar ao próximo como a mim mesmo, não, eu vou explorar o próximo, né? Aí realmente está fazendo uma obra de agressão a Deus, de afronta a Deus. E com certeza nós já sabemos qual é o fim.